aí, cartoleiras e cartoleiros! Cheguei para escalar mais um time aqui com vocês, escalação da quarta rodada do Cartola. Em relação à terceira rodada, acho justíssimo a gente esquecer a rodada. Foi uma lástima, fiz apenas 40 pontos, desvalorizei, perdi em torno de 3 a 4 cartoletas. Infelizmente, uma rodada pra gente esquecer, literalmente. Vocês fizeram quantos pontos? Me contem aqui nos comentários. Na Liga do Live Feminino, como sempre, tem alguma cartoleira que se destaca demais e desta vez foi a Manu, com o time FC Calais, garantiu aquela mitada de 118 pontos. Mas é isso, vamos focar na quarta rodada, uma rodada bem interessante. Tem jogador com potencial de mitada, jogador com potencial de valorização. Enfim, eu preciso valorizar mais, quero chegar em 150 cartoletas e neste momento tenho apenas 120. E vocês, quantas cartoletas conseguiram valorizar nesse início de campeonato? E antes de seguir para a escalação do meu time, se inscrevam aqui no canal do Cartola, curtam o vídeo, compartilhem, comentem à vontade e também sigam o nosso perfil lá no TikTok. Tem muito conteúdo de Cartola por lá também. Começa a minha escalação, é claro, pelo goleiro. Eu escalei Gabriel Grão, do goleiro do Grêmio. Confronto em casa diante do Red Bull Bragantino, time que finaliza bastante, que ataca bastante, chances de algumas defesas durante a partida. E nas minhas laterais, um equilíbrio, um lateral que precisa de muito pouco para valorizar e outro que precisa de mais de 4 pontos, que é o William, lateral do Cruzeiro. É um jogo em casa contra o Santos, o Cruzeiro vem de 2 jogos seguidos sem sofrer gols e o William tem média básica e desarma bastante. O outro lateral será o Alexander do Fluminense, é um clássico contra o Vasco, um clássico carioca. Tem a possibilidade do Alexander jogar mais avançado e ele precisa apenas de 0,85 para começar a valorizar. E para fechar a minha defesa, 2 zagueiros super ofensivos e com chance de SG, Gustavo Gomes do Palmeiras, um jogo fora de casa contra o Goiás, e Bruno Alves do Grêmio, que joga em casa e recebe o Red Bull Bragantino. Meio de campo escalado para a quarta rodada e tem ótimas opções de meias. Eu queria muito escalar o Rafael Veiga, porém estou sem cartoletas e ele precisa de um pouco mais de 8 pontos para começar a valorizar. É óbvio que tem potencial, porém preciso valorizar mais aqui no meu time e resolvi deixá-lo de fora da minha escalação. E você, vai com o Rafael Veiga? Me conta aqui nos comentários. Bom, o meu primeiro meia será o Bitelo, meio-campista do Grêmio. Eu gosto bastante da opção do Cristaldo ou do Vina também para a rodada, porém estou com o Bitelo pela minutagem dele ser superior e também pela média básica. Meu segundo meia será o Arias, meio-campista do Fluminense. Como eu já mencionei aqui para vocês, é um clássico diante do Vasco. O Arias é super ofensivo, potencial de gol, de assistência, extremamente participativo. O meu último meia será o Cauli, meio-campista do Bahia. É um confronto do Bahia em casa diante do Coritiba, que já sofreu 7 gols no Campeonato Brasileiro. Eu queria uma peça ofensiva do Bahia e ele custa apenas 5 cartoletas e será a minha aposta aqui no meu time. E a parte mais importante aqui da escalação, o ataque para a rodada. Eu começo por ele, que marcou 3 gols contra o River pela Libertadores. Cano, atacante do Fluminense. Inclusive, se esse jogo valesse para o Cartola, o Cano teria feito 31,6. Uma máquina de gols, finaliza demais, impossível deixar de fora do time. Meu segundo atacante será o Roger Guedes, do Corinthians. Fiquei em dúvida entre ele ou o Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, que também é uma excelente opção de muita média básica. Porém, o Bruno Rodrigues está super valorizado e como eu quero cartoletas, optei pelo Roger Guedes, que também é uma excelente opção para a rodada. O Corinthians joga em casa diante do Fortaleza, que é um time que propõe jogo. O meu último atacante, que eu escalei na última rodada e por muito pouco não marcou o gol, bateu na trave, Suárez, atacante do Grêmio. Quem sabe nessa rodada saia o primeiro gol do Suárez aqui no Brasileirão. Apesar de não ter marcado gol, ele tá com média básica. Meu técnico será o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Acredito num possível SG e mais aquele pontinho extra caso tenha vitória. Banco de reservas escalado também. Eu fiz o hack do goleiro para não correr o risco de negativar. Coloquei o Ivan do Vasco titular e o Gabriel Grando no banco de reservas. Cuesta na zaga, Piquerez lateral reserva, meio-campista é o Adson do Corinthians e o atacante é o Everaldo do Bahia. E o meu capitão da quarta rodada será o Cano, atacante do Fluminense. Acho difícil não escolher ele como capitão, mas outra sugestão seria o Suárez, atacante do Grêmio. Time super acessível, em torno de 120 cartoletas.
Fiz o hack do goleiro com o Ivan do Vasco, escalei de goleiro realmente o Gabriel Grando do Grêmio, o William do Cruzeiro, o Alexandre do Fluminense nas minhas laterais, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Bruno Alves do Grêmio são os meus zagueiros para a rodada. Meio de campo escalado com Arias do Fluminense, Bitelo do Grêmio e a minha aposta, que é o meia do Bahia, o Cauli. Já no ataque, o Cano, que será o meu capitão da quarta rodada, Roger Guedes do Corinthians e o Soares, atacante do Grêmio. E meu técnico escolhido foi o Abel Ferreira do Palmeiras. E não esqueçam de seguir os meus perfis e também os perfis do Cartola. 1 hora antes do fechamento do mercado, eu vou compartilhar com vocês o meu time final para a quarta rodada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!